Isso. Pessoal, ó, então a gente vai começar a nossa aula. O tema de hoje é uma outra civilização da antiguidade, tá? Chamada de persas. Vocês já ouviram falar nos persas? Esse nome aí, tem alguns filmes. Sim, nos tapetes persas. Isso, bem lembrado. Quem falou isso? Eu, Adriana. A Adriana. Coordenadora. Não deu para conhecer sua voz, parecendo uma voz de criança. Ai, parece mesmo. Eu achei que eu A era voz, mais... e a voz e o rostinho de menininha, né? De criança, É né? isso mesmo. Pessoal, ó, então a Pedro. Adriana está correta, tá? Uma das coisas que vocês provavelmente já ouviram falar sobre os persas é sobre esses famosos tapetes persas, que inclusive são caríssimos, né? Nós vamos falar dele ainda no final dessa aula de hoje. Tudo bem? Então nós vamos começar. Os persas, eles estavam, né, localizados onde hoje é o Irã. Provavelmente vocês já ouviram falar do Irã. Então, olha só no mapa aqui à direita. Tem o Irã, Iraque, tudo bem? Olha só onde eles ficavam exatamente. Logo no começo, né? Eles ficavam nessa regiãozinha em verde escuro que está circulada. Porém, os persas não ficaram apenas nessa região. Eles criaram, pessoal, um império. Vocês sabem o que significa um império? Vocês vão ouvir muito falar disso mais para frente de outros povos que criaram impérios também. O que é império? Vocês sabem? Sabem ou não? Alguém está falando? Não. Não, por enquanto ninguém disse que conhece, não. Tá. Então, ó, império, pessoal, é quando sei lá, um país, um governo consegue conquistar vários outros territórios, né? Então ele fica assim gigantesco. Foi o que aconteceu com os persas, tudo bem? Então eles vão sair dessa regiãozinha verde que estão ali e vão conquistar vários lugares, beleza? Na verdade, todas essas cores aí são as conquistas que os persas conseguiram fazer ao longo do tempo. Só que cada cor foi conquistada, né, naquele contexto, por um rei, um governante dos persas, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Beleza? Então, ó, só para vocês entenderem. Havia dois povos que viviam nessa regiãozinha em verde escuro ali que está a Pérsia. Próximos, né? Eram os povos chamados de Medos e os próprios persas. Certo? Então havia esses dois. E eles trocavam mercadorias e tudo mais. E eles eram independentes. Então, cada um vivia e governava como bem entendia. Os persas no seu lado, pequenininho ali o território, os medos também. Nesse ano de 550 a.C., eles vão se unir. Por quê? Um governador chamado Ciro, que nós vamos estudar daqui a pouquinho sobre ele, um rei, né, que descendia desses povos medos, unificou os reinos. E surge assim o reino persa, como a gente conhece. Depois eles vão conquistando, ao longo do tempo, vários territórios. Beleza? Não sei se dá para ler aí, mas a capital da Pérsia, nesse começo, era essa cidade de Passárgada. Tudo bem? Que está um pouquinho acima ali no mapa em verde. E aí depois eles vão conquistando e ficando bem fortes e poderosos. Tudo bem? Então, olha só. O Planalto do atual Irã, uma região montanhosa de poucas planícies, foi o local de origem desses persas. Então, era a região deles. Lembra quando a gente estudou dos fenícios? Que era uma região muito montanhosa, não era muito boa para plantar. Era a mesma coisa dos persas. Então, ou eles saíam para o mar para conquistar mais territórios, né? Ou não só para o mar. No caso dos persas, eles eram por estradas. Nós vamos ver daqui a pouco mais sobre isso. Ou eles iam passar fome, né? Então eles optaram pela opção de conquistar outros lugares para poder pegar alimento e entre outras coisas. Ok? Eu vou passar um vídeo para vocês que vai facilitar o entendimento aí desse assunto, tá? Anotem algumas informações, ok? Que eu vou retomar na explicação da aula, e a atividadezinha que vai ter depois dessa aula, que está lá no Kahoot, vai fazer vocês terem essa revisão aí para ajudar no conteúdo. Tudo bem? A professora Ju entrou? Sim. Oi, Ju. Tô aqui esperando. Posso pôr? Pode. Vou parar. Tá.
Ela vai passar, pessoal, porque no meu não vai o som, não adianta. Gente, esses vídeos são bem legais para vocês assistirem, viu? É do Bem mesmo, legal mesmo. é da mesma série Grandes Civilizações, tá bom? Vocês já assistiram do Egito, eu coloquei sobre Mesopotâmia, desse videozinho aí das grandes civilizações, e agora dos persas. Você vai me avisando se tá rolando, tá bom? Tá, só que não tá aparecendo ainda. Tá. Obrigado, viu, Ju? Não, não tá saindo som, Ju. Não tá saindo som. Eu não tô te ouvindo, mas não tá saindo mesmo. Ah, agora eu tô te vendo. Sim, Pedro, a gente manda, tá? Sem som. Não tá indo? É mixagem estéreo, Ju, selecionou errado. Volta lá de novo, Ju. Será que não é porque seu microfone tá desligado? Se o microfone estiver desligado, não vai aparecer para nós. Tem que ligar seu microfone, Ju. Isso mesmo. Agora tenta de novo daquele jeito. Fala alguma coisa. Que? Eu tô te ouvindo, então. Espera aí, pessoal. Vai dar certo. No alto das montanhas... Ótimo. Agora sim. No alto Atenção, tá, pessoal? da Mesopotâmia, viviam pastores chamados persas. Durante séculos, eles foram governados por impérios poderosos que dominaram a Mesopotâmia. Primeiro, viviam sob domínio dos assírios, e depois ficaram à mercê dos poderosos babilônios. Mas um dia, por volta do ano 550 a.C., um homem persa corajoso e inteligente chamado Ciro II subiu com suas tropas de cavalaria ao vale do rio Eufrates e desafiadoramente plantou-se diante dos portões da Babilônia, que era a cidade mais importante da época. Lá, nas muralhas da grande cidade, os babilônios riram desse pequeno grupo de guerreiros que acreditava poder derrotá-los. Mas os persas, liderados por seu comandante astuto e corajoso, conseguiram derrotar os babilônios e conquistar a cidade. Ciro tornou-se um grande rei, poderoso e respeitado. Como seu povo tinha sofrido sob o regime severo da Babilônia, ele jurou não ser tão cruel. Então permitiu que todos seguissem suas religiões abertamente. Foi por esse grande ato que os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém e a reconstruir o templo. Os descendentes de Ciro II fizeram um império persa ainda mais forte. A nova geração de governantes era conhecida como a dinastia Aquemênida, que reinou na Pérsia durante quase 300 anos. Assim falou Zaratustra. Há muitos, muitos anos, enquanto os persas ainda estavam vivendo em vales de altas montanhas, um velho pastor viu um homem solitário descer uma colina numa manhã. Eu acho que estou reconhecendo essa pessoa. Há alguns anos, um jovem passou por aqui. O nome dele era Zaratustra. Mas se este é o mesmo homem, ele está muito diferente. Estou vivendo em uma caverna há 10 anos. A solidão me ajudou a refletir. Agora estou cheio de sabedoria e eu preciso dizer às pessoas todas as coisas que aprendi. E foi assim que Zaratustra se tornou um grande profeta. Ele ensinou as pessoas a pensar e ver o mundo de uma maneira nova. Para ele não havia muitos deuses, mas apenas um.
uma força única, maravilhosa e criativa. E essa força era chamada Ahura Mazda. Zaratustra ensinou que o sol reina com a sua luz durante o dia, abençoando o mundo com a sua energia. Mas quando ele se põe, permite que a escuridão controle a noite. Essa dualidade entre a luz do dia e a escuridão da noite foi criada pelo Deus Supremo, Ahura Mazda, e é aplicada a todos os aspectos da vida. Isso significava que o bem e o mal sempre estavam presentes no mundo inteiro, e que não existe um sem o outro. Zaratustra ensinou que todos os seres humanos tinham livre arbítrio, e que deveriam optar por lutar constantemente pelo bem e contra o mal, já que todos seriam julgados após suas mortes. Se eles tivessem lutado para as forças do bem, iriam para o céu. Caso contrário, iriam para o inferno. Dessa ideia de um céu e um inferno, surgiu a dualidade que Zaratustra ensinou aos persas 6 séculos antes que Jesus também tentasse difundi-la entre seus seguidores. O Império Persa. Zaratustra tornou-se um profeta, e a partir de seus ensinamentos, uma religião chamada Mazdeísmo foi desenvolvida e aprovada por quase todos os persas. Os reis persas acreditavam que para o bem prevalecer no mundo inteiro era preciso acabar com as guerras. Queriam acabar com as guerras? Parece uma ótima ideia. Mas como eles tentaram fazer isso? Isso pode parecer estranho, mas os reis persas acreditavam que a resposta era conquistar todos os povos do mundo inteiro. Os persas acreditavam que a única forma para alcançar a paz era governar todos os povos da terra. Dessa forma, eles poderiam espalhar a força do bem. Pela primeira vez na história, surgiu a ideia de formar um império universal. Assim que a cidade de Babilônia foi conquistada, Ciro avançou para a Lídia, para as cidades jônicas e, finalmente, para os Massagetas. Mas Ciro morreu em batalha. Então, seu filho, Cambises II, assumiu o comando das tropas. Ele continuou o trabalho do pai, expandindo o império para o Egito. No momento em que os persas haviam conquistado o norte da África, o império ficou enorme. Ele ocupava as capitais das civilizações mais antigas da história. Anos mais tarde, os governantes queriam acrescentar mais territórios ao imenso império, estendendo-o do Egito à Índia. E, embora conquistassem pela força, os reis persas eram fiéis a seus ideais. Eles toleravam todas as culturas e religiões diferentes, incorporando a sabedoria e os costumes de outros povos e permitindo uma enorme variedade de religiões e práticas em toda a extensão territorial do império. Em vez de destruir seus inimigos, os persas muitas vezes deram aos reis de povos conquistados novas terras para governar dentro do Império Persa. Seu objetivo era criar a paz e evitar qualquer desejo de vingança. Eles também libertaram os povos que tinham sido condenados à escravidão, como os fenícios, por exemplo. Estes recompensaram o gesto, emprestando sua poderosa frota para os persas. A organização do Império Persa. O enorme poder dos persas foi apoiado por um exército de soldados invencíveis que vinha de dentro e de fora das fronteiras do Império. Do Oriente, para além do rio Sirdária, vieram cavaleiros que foram treinados com técnicas inovadoras para arco e flecha. Esses soldados eram chamados de mercenários, o que significa que só lutavam para quem lhes pagasse. Mas isso não era um problema para os persas, porque graças a todas as terras que haviam conquistado, eles tinham uma enorme quantidade de riquezas. Os persas ganharam ainda mais riquezas, gerindo bem o vasto império. Eles usaram essas riquezas para construir cidades enormes de incrível luxo e beleza. Mas eu pensei que os persas estivessem fazendo isso para trazer a paz, não para ficarem ricos. Você me pegou. Talvez eles pensassem que trazer a paz não era um trabalho que se fizesse de graça. Os persas forçaram os povos conquistados a lhes pagar tributos em ouro, prata ou pedras preciosas. Para melhor organizar esse sistema, dividiram o império em 20 províncias enormes que se chamavam satrápias. As satrápias eram governadas por líderes locais, mas havia também um representante do imperador persa atribuído a cada um. Esses representantes eram chamados sátrapas.
e sua função era fazer o pagamento correto de todas essas riquezas ao imperador. Mas esses sátrapas tinham tanto poder que não demorou muito para alguns deles tomarem o controle de seus territórios e governarem como reis, mantendo a maior parte do dinheiro para si. Esses caras deveriam estar ajudando, mas estavam roubando todo o dinheiro. Aham, é isso aí. E você sabe o que o imperador fez para controlar esses sátrapas? Ele criou a primeira polícia secreta. Os reis persas desenvolveram uma rede de espionagem que deveria recolher informações e transmiti-las diretamente ao imperador. Essa rede de espionagem era tão boa que veio a ser conhecida como Olhos e Ouvidos do Rei. Vamos usar nossa bússola do tempo para saber mais sobre os outros impérios que tentaram dominar o mundo. Os persas foram os primeiros na história. Ô, Ju, pode parar agora, tá? Essa parte aí dos outros que criaram o império não precisa. Pessoal, ó, eu vou falando enquanto ela tira. É só para fazer um apanhado geral, para vocês aprenderem alguns nomes, tem umas palavrinhas bem estranhas, tá? Não se preocupe que eu vou mostrar no slide daqui a pouco. Então, falou bastante sobre a forma que eles conquistaram outros povos, né? A religião totalmente diferente do que nós já estudamos até agora, tá? Que a gente estudou sobre, lembra? Teocracia, a religião politeísta, enfim, essa é totalmente diferente, ok? Ju, eles estavam perguntando se você estava dormindo. Não dá para te ouvir, tá? Tá desligado. Não, ela não mudou o microfone dela. Vou apresentar o slide. Vou continuar, tá, pessoal? Agora é rapidinho as explicações. É um apanhado geral. Will, você tá me ouvindo? Sim. Eu não tava dormindo, eu tô sem óculos, eu sou uma senhora, gente. Eu tava aqui, ó, para assistir. Óculos. Pode continuar? Tem a parte 2, Will, eles estão perguntando se tem a parte 2. Tem a parte 2. Esses vídeos são ótimos, né, Will? Sim. Depois, junto com os slides, eu posso mandar o link dos 2 vídeos para vocês assistirem, tá? Alguém está falando que viu no YouTube, Will. O Pedro Mota está dizendo que viu no YouTube, que achou. Legal. Aí já postou o link já. Ótimo. Ótimo, Pedro. Vou continuar, tá bom? Então, ó, como mostrou no vídeo, eu falei para vocês guardarem esse nome. O Ciro começa a dar origem à dinastia Aquemênida. Tudo bem? O que é uma dinastia? Vocês sabem? Já ouviram esse nome? Dinastia? Sim ou não? E aí? Ninguém respondeu? Dinastia, pessoal, que não. é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que vai suceder no trono. Então, do pai passa para o filho, para o neto, bisneto, da mesma família, ok? Então, eles formaram essa dinastia, todos esses reis que nós vamos estudar agora, tá? Quando acaba uma dinastia e começa outra, aí é uma outra fase da história daquele povo, daquele reino, não importa, tá? Essa é a dinastia Aquemênida. Então, essa dinastia, quem foi o primeiro a governar foi o Ciro, tá bom? Conhecido, inclusive, como Ciro o Grande. Ele foi o rei da Pérsia, fundador do império. Lembra que eu falei que ele uniu os povos medos e os persas, fundando um único reino, ok? Existem algumas versões sobre a morte dele, né? Porque é uma história muito antiga e deixaram poucas informações, tá bom? Mas, segundo Heródoto, que é um historiador lá da Grécia Antiga, que nós vamos estudar daqui a pouco um pouquinho mais sobre ele, o povo cita vingou seu filho decapitando e crucificando o lendário imperador persa. Tá? Então, ele foi assassinado, segundo consta aí nas informações. Mas não se tem uma prova exatamente. Tá? Suas conquistas foram o maior império conhecido até então. Guardem essa informação. Ele começa a crescer esse império de uma forma bem diferente do que as pessoas costumavam fazer naquele contexto. Tá? Vem o próximo rei, chamado Cambises II, filho de Ciro. E ele começa uma difícil campanha militar contra o Egito. Então, nós já estudamos sobre o Egito, e eles vão guerrear contra o Egito em 525 a.C. Finalmente vencida pelos persas. Então, os persas acabam vencendo esse conflito aí, tá?
Cambises pretendia estender seus domínios até Cartago. Lembra da cidade de Cartago que nós estudamos, que era uma cidade-estado fenícia, lá no norte da África? Não sei se vocês lembram, mas a gente já ouviu falar nesse nome aí. Mas ele não conseguiu levar esse plano adiante, esse Cambises, por causa de uma violenta luta interna pelo poder que prosseguiu após a morte de Cambises. Tá? Então vai ser um conflito interno, né, no governo dos persas, que essa empreitada de conquistar Cartago, nesse momento, não dá certo. Beleza? Um outro rei da dinastia Aquemênida foi o Dário, tá? O Dário, uma informação super legal para vocês entenderem sobre ele, é que ele vai criar um sistema monetário, tá bom? Chamado de Dárico, por causa do nome dele. Lembra desse nome? Sistema monetário Dárico. Então, ele cria um sistema monetário que é usado em todo o Império. Então, diferentes lugares do Império, eles usavam esse tipo de moeda. Isso é comum hoje, né? Porque cada país tem sua moeda, ok. Você não vai lá na Amazônia ou lá no Rio Grande do Sul, vai ser uma outra moeda. Não, no Brasil é o real. Mas isso, antigamente, não era algo padrão. Então, eles foram os primeiros a utilizarem essa forma, né? De usar uma moeda única em todo o Império. Beleza? Então, o Dário foi o terceiro rei Aquemênida. Príncipe de sangue real, foi feito rei após a morte de Cambises, mas não foi logo reconhecido por todos. Por quê? Porque houve uma revolta no Império. Demorou um pouquinho para as pessoas entenderem. Ele venceu os rebeldes, abafou o movimento, porque o pessoal queria se separar da Pérsia, depois da morte de Cambises, mas deu certo. Ele conseguiu, restabeleceu a ordem, tá bom? Ele sempre entendeu unificar e difundir as civilizações tão diferentes. Ele reuniu todo mundo, fundando esse maior império. Aí sim ele consegue unificar, tá bom? Inúmeros povos de costumes, língua, religião e atividades econômicas completamente diversas estavam sob seu domínio. Então, uma curiosidade que já eu falo melhor sobre isso, que os persas, quando conquistavam outros povos, ele não impunha sua cultura, sua religião, sua língua, não. Ele deixava as pessoas conquistadas terem a sua própria cultura, tá bom? Uma das práticas, inclusive, deles, era chegar no líder daquela nação, não, né? Daquele território que ele conquistava, para poder dialogar e conquistar, sabe, meio que pela simpatia também? Então, eles usavam muito isso, eles não chegavam impondo, porque senão as pessoas iam se revoltar e o poder do império poderia ser mais fraco, certo? Então, eles usaram uma estratégia que parece que eles eram super legais, bonzinhos, né? Não que seja bom ou mal, mas eu quero dizer assim, eles guerreavam, né? Eles precisavam, mas eles deixavam, não, pode ter sua religião, sua cultura, fica à vontade, tá bom? Mas vocês vão pertencer ao meu reino, vocês devem pagar os tributos a mim e tudo mais, ok? E o outro rei é o Xerxes. Alguém já assistiu o filme 300 de Esparta? Alguém já assistiu esse filme? 300. Estão dizendo que não, William. Não? Ok. Ó, no filme 300, mostra bastante esse conflito que eu vou mostrar agora, dos gregos contra os persas, tá bom? Mostra muito esse filme. Inclusive, tem um brasileiro no filme que faz o Xerxes, que é o ator chamado Rodrigo Santoro, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Então, o Xerxes era filho de Dário e Atossa, que era filho de Ciro II. Então, lembra, vai passando de pai para filho. Apesar de não ser o primogênito de Dário, Xerxes foi quem se tornou o rei dos reis, pois ele era o único dos seus irmãos que era neto do Ciro, tá bom? Por isso que é uma dinastia, tem que passar o poder pela família. Ele tornou-se rei dos reis por designação do seu próprio pai, que determinou que ele herdasse o trono após a sua morte. Tá bom? Então, ele já foi determinado. Ele manteve a guerra, essa aqui que é o foco, contra os gregos, e entrou para a história com o nome de guerras médicas, tá bom? Povos medos, médicas, até como modo de se vingar da Grécia por causa da derrota de seu pai. Então, o pai dele já tinha começado esse conflito com os gregos, tá bom? Nós vamos estudar sobre a Grécia logo nas próximas aulas, vocês vão lembrar desse conflito, e aí o Xerxes vem e mantém esse conflito. Em sua vingança contra os gregos, o que o Xerxes vai fazer? Mandar construir um canal para atravessar a península de Atos, que é uma região ali da Grécia, tá bom? O grande Leônidas I
no filme 300 fala do Leônidas, aguardava no desfiladeiro, onde foi travada a famosa e lendária Batalha dos Termópilas, que foi vencido por quem? Por Xerxes, tá bom? Apesar das duras baixas causadas pelos bravos homens de Leônidas, os espartanos. Depois disso, Xerxes partiu para saquear a região da Ática, e quando ele chegou a Atenas, ele acabou arrasando os espetaculares santuários da famosa Acrópole ateniense. Então ele chega em Atenas, vocês vão estudar comigo sobre a cidade de Atenas, e começa a destruir tudo que vem pela frente, tá bom? Por isso que, presta atenção, a visão que se tem dos persas é que eles eram maus, monstros, inclusive no filme 300, os persas são retratados como se fossem monstros. Por quê? É uma visão dos gregos. Para os gregos, eles foram os monstros arrasadores, tá bom? Mas não quer dizer que eles eram pessoas más. Não existe isso. Não é um filme que tem o vilão e o bonzinho, não. Ok? Xerxes teve, depois disso, a sua frota completamente arrasada por conta de seus erros táticos, o que levou a jamais retomar assuntos militares novamente. Tá? Então ele vai perder depois esse conflito. Beleza? No presente mostra bastante essa questão. Ele foi assassinado por seu ministro. Tá? Só para vocês saberem aí que houve uma traição dentro do próprio governo ali da Pérsia. Ô, Okay? William. Oi. Tem o Pedro Mota, ele está perguntando que pessoa é aquela que aparece na moeda. Acho que foi na moeda que você mostrou lá, do Dário primeiro. Isso, ele quer saber Então, quem é o próprio Dário, viu? Eu vou confirmar com você, Pedro, mas por a moeda, inclusive, chamar sistema monetário dárico, deve ser o Dário ali gravado na moeda. Pode perceber que tem até uma coroa, vocês estão percebendo? Aparentemente pode ser o Dário, mas eu vou confirmar essa informação. Tá bom? Sim. Então, ó, relembrando para eu passar as curiosidades. Então, nós vimos um pouquinho sobre o Ciro, que é ele que começa a dinastia, o Cambises, o filho dele, aí vem o Dário, e aí agora o Xerxes, que vai ter esse conflito com a Grécia, vai ter um grave problema, e eles vão perder essa batalha, tá? Para a gente ir encerrando, eu quero falar sobre o multiculturalismo persa. O que será que significa essa palavra multiculturalismo? Pela palavra dá para perceber. Muitas culturas? Isso, muitas culturas, né? Por quê? Tem a ver com aquilo que eu disse agora há pouco. Os persas, eles conquistaram um território gigantesco, ó, só para vocês terem uma noção. 8 milhões de quilômetros quadrados. É a mesma área que tem o Brasil. Então, imagina só, um Brasil inteiro que era totalmente separados, né? Eles uniram, criaram um império. Então, só para vocês compararem aí o tamanho do território. Só que eles aceitavam as culturas dos outros povos, tá? Eles não impunham. Não porque eles eram bons ou maus, porque era uma estratégia para conseguir evitar com que esses povos conquistados se rebelassem. Beleza? Então, ó, os persas eram muito tolerantes com as populações conquistadas e até mesmo com seus inimigos. Isso é uma estratégia inteligentíssima que pouco tinha sido usada até então. Porque as pessoas já chegavam, os fenícios mesmo, impunham sua cultura, sua língua, força militar, e já os persas faziam de uma forma diferente, né? Para ficar mais tempo ali no poder, e deu super certo, tá? Por isso que é multiculturalismo. Era várias culturas dentro de uma só, beleza? Poucas fontes históricas a gente tem sobre os persas. As únicas coisas que se possui informações deles os relatos do historiador grego Heródoto, que é o da foto aí, né, que na verdade é uma escultura dele, da Grécia Antiga. Ele é tido como um dos primeiros historiadores da história, tá bom? Só para vocês saberem. E a Bíblia também, ok? Só para vocês saberem que essas são as duas fontes que os historiadores mais utilizam para poder saber informações dos persas. Nossa. Os principais feitos dos persas estão narrados nos escritos do historiador grego e também na Bíblia, tá? E aí, o que aconteceu? Como os gregos venceram aquela batalha e tal, começaram a transformar a visão que se tinha dos persas. Então, ficou muito negativa a visão que se tinha dos persas. Até hoje, as pessoas pensam nos persas e acham que eles são monstros, né? Que destruiu tudo, mas espera lá, não era assim, não. Nós estamos falando de uma época em que um povo ainda conquistava o outro, querendo criar impérios e impérios e impérios, beleza? Não pensem que são maus ou bons, não. Não estamos aqui num filme nem numa novela. Beleza?
Vou continuar. Pode continuar? Tem alguma pergunta aí? Por enquanto tá tudo ok. Eu vou avisando você, tá? Tá bom. Olha só essa imagem. O cilindro de Ciro. Presta atenção nessa informação. Os exércitos de Ciro conquistaram a cidade da Babilônia. A gente já tinha visto isso lá no vídeo. Ele libertou os escravos, declarou que todas as pessoas tinham o direito de escolher sua própria religião e estabeleceu a igualdade racial. Olha só a visão desse cara naquele contexto. Parece que ele está sendo excelente, né? Ele cria vários decretos e tudo mais, e ele grava nesse cilindro aí de argila, da língua acádica, lá da Babilônia, lembra dos acádios? Com a escrita cuneiforme. Então aí está escrito vários decretos, várias leis, digamos assim, que trazia como se fosse os primeiros direitos humanos. Vocês já ouviram falar em direitos humanos? Provavelmente vocês já ouviram falar. O que é o direito humano? O que são os direitos humanos? Quero saber de vocês. Que tem totalmente a ver com isso. Viu? O que são direitos humanos? O Pedro disse que são os direitos que uma pessoa tem. Uma pessoa. Pedro Alcântara falou que todos têm as suas leis. Isso. O Arthur, direitos que cada um tem. Pode ser também. Então, os direitos humanos, pessoal, de modo bem geral, são os direitos e deveres que nós temos, né, para garantir a nossa integridade física, moral e tudo mais. E na antiguidade, os persas criaram, digamos assim, o primeiro direito humano, né, a escrita dos primeiros direitos humanos do mundo. Porque olha só o que ele trazia, que não se pode ter escravo, a pessoa tem que escolher sua própria religião. Parece que é um texto desse ano, né, falando. Porque a gente sabe que cada um escolhe sua religião, ou escolhe não ter nenhuma, escravidão não se pode, né? Só que naquele contexto, então, foi uma novidade. Beleza? Então, o Ciro trouxe essa grande novidade aí, chamada de O Cilindro de Ciro, escrito naquela escrita que a gente estudou, cuneiforme, tá? Ela está traduzida nas 6 línguas oficiais das Nações Unidas, e é semelhante aos 4 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se assemelha muito ao que a gente tem hoje. Tá? Então, lembra aquelas palavras que nós vimos agora há pouco? Satrápias e sátrapas, essas palavras estranhas? O que é isso? Então, imagina só, o império era gigante. Como que os persas, né, um líder só, que ficava longe, vai governar todos eles, né, todos aqueles povos? Tinha que ter uma estrutura, uma forma de organizar. Então, vamos lá. Para governar um império tão extenso e atender todos os interesses, eles tinham que dividir as cidades em províncias. Imagina como se fosse regiões, chamado de satrápias, ok? O que seriam essas satrápias? Como se fosse estados ou pequenas regiões para conseguirem governar. Eles eram governados, essas satrápias, pelos sátrapas, líderes que exerciam o poder local. Então, cada satrápia tinha um líder chamado de sátrapa. Não se preocupem com esse nome, eu vou mandar depois o slide, tá? E aí, parte das atividades desses sátrapas era recolher os tributos, dinheiro, para pagar para onde? Para o governo central, lá para os persas, na sede do governo, tá bom? Os tributos eram proporcionados à riqueza de cada satrápia. Por isso, essa riqueza deveria ser declarada pelos sátrapas. Então, tinha que ser declarado, né? Poderia acontecer o fato de roubarem, né? Porque o império era muito grande. Não tinha como você mandar um WhatsApp lá, né? Para uma região super longe lá. E aí, como que tá o império? Tudo bem? Era bem difícil, ok? E aí, para fiscalizar os sátrapas e os demais súditos do império, foi criado um serviço de informações, falou isso no vídeo, lembra? E espionagem, composto de funcionários de sua confiança. Então, era uma forma do governante lá do Ciro, dos outros governantes, observarem se o pessoal não estava roubando, se estava dando tudo certo, se estava tudo em ordem, tá? Então, era um serviço de espionagem. Pessoal, parece uma coisa normal hoje, mas naquela época, eles já estavam muito avançados, né, digamos assim. Eles tinham estratégias excelentes para manter o império em pé. Certo? Para encerrar aqui, encerrando, né, acho que falta mais um tópico. Eu quero falar sobre a religião deles. Beleza? Primeiro, os persas eram zoomorfistas. Quando era um grupinho ainda, nem tinha o império todo. O que é zoomorfista? Lembra disso? As religiões que traz figuras de humano e animal
também. Lembra disso? Então, zoomorfista, cultuando deuses representados com formas animais. Também se caracterizavam pela crença totêmica. O que é totêmica? Vem da palavra totem, ok? Isto é, consideravam símbolos sagrados ou totens, né? Bem grandes assim, como elementos da natureza. O sol, a lua, a terra, a água, enfim. Eles ofereciam sacrifícios. Então, lembra assim, eles faziam sacrifício de animais, até mesmo de pessoas, dos seus deuses. Porém, no século 7 a.C., o zoroatrismo, religião professada por esse cara ali da ilustração, Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, lembra esse nome estranho, começou a se expandir entre os persas. Tá? Qual era a base dessa religião que provavelmente vocês nunca ouviram falar? Ele negou a adoração de várias divindades, então já era uma novidade, porque Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, tudo era politeísta. Aí vem os persas e vai falar essa questão. Não vamos adorar várias divindades, não. E muito menos ter realizado sacrifício para homenagear. Eles não querem mais isso. De acordo com os relatos tradicionais, esse profeta teria vivido na Ásia Central, em território que corresponde hoje onde é o Afeganistão. Já ouviram falar, né? E essa religião tinha um princípio chamado de dualismo divino. Por que dualismo divino? Lembra a palavra duas. Ou seja, a luta entre o bem e o mal. É como se fosse, pessoal, esse zoroatrismo, uma filosofia de vida, né? Não acreditava só em um Deus único ou em vários, não. Essa ideia da luta do bem e do mal, a questão da bondade, da maldade, ok? E aí tem esse símbolo dessa religião. Eu posso mandar depois para vocês um vídeo que fale um pouquinho melhor sobre a religião zoroatrismo para vocês, ok? Tem ainda, que eu estava lendo, alguns adeptos dessa ideia, tá? Então não é uma coisa que ficou totalmente esquecida, não. Ok? Para encerrar, algumas curiosidades. Mesmo após a mudança do nome da Pérsia para Irã, lembra que eu falei que hoje a Pérsia seria o Irã? Grande parte da cultura da região é conhecido como arte persa. Um exemplo disso são os famosos tapetes persas, que a Adriana falou para vocês agora há pouco, vendidos a preço de ouro em todo o mundo. Então, se você vê que alguém comprou um tapete persa, pode saber que essa pessoa tem muito dinheiro, porque esse artesanato persa, que vem desde aquela época, né, e essas técnicas continuam, são caríssimas, tá? É até hoje muito caro, ok? Já ouviram falar com certeza, né? Na Pérsia Antiga, surgiu o primeiro correio eficiente do mundo. Então, essa forma de mandar cartas e tal, que hoje deixou de existir por causa das tecnologias do celular, mas foi inventado, digamos assim, lá na Pérsia. Havia centenas de estações espalhadas por todo o reinado, e olha que o império era grande, e os mensageiros, montados a cavalo, iam de uma a outra levando as mensagens. Era uma forma deles controlarem o império. Então, uma informação de uma satrápia lá longe, eles conseguiam através dos mensageiros, como a gente viu, e também dos espiões, ok? Outra questão muito importante é que eles criaram redes de estradas famosíssimas no mundo. Por quê? Antes não tinha isso, essas redes de estradas para ligar um lugar do outro, não, pessoal. Tá? E eles vão criar essas redes de estrada. Os fenícios era pelo mar, os persas pelas estradas mesmo na terra que eles construíam. Ok? Lembrem disso aí que tem a ver com os mensageiros. Tá? Lá no Kahoot, depois vai ter uma perguntinha disso. O túmulo de Ciro existe até hoje em excelentes condições, olha a foto aí, e é tombado como patrimônio mundial da Unesco. O mausoléu de Ciro em Passárgada, no Irã, ainda resiste à ação do próprio homem devido ao respeito gerado por seu hospedeiro. Então, as pessoas respeitam muito o poder que Ciro teve, né? Toda a empreitada que ele começou do Império Persa, tem lá o túmulo até hoje, para vocês saberem, como curiosidade. Ok? Acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver vocês aqui agora. Falei bastante, eu sei. Às vezes falo um pouco rápido. Professor. Oi, vamos lá. Você vai mandar o link do quiz lá no grupo? Sim. Eu mando para a professora Ju o slide, aí vocês dão uma revisadinha antes de fazer o Kahoot, e aí você clica no link, tá bom?
Aí amanhã tem a aula da professora Ju. Eu vou combinar com ela, que eu acho que agora ela saiu da aula, tá? Ela tá aqui, mas ela mandou mensagem que ela saiu de frente do computador. Ela pode mostrar para vocês amanhã o resultado, ok? O que mais? Alguma pergunta aí sobre esses persas? O que vocês acharam? É bastante informação, eu sei. Isso tudo, pessoal, eu faria assim, em uma semana com vocês. Então, vamos supor, de segunda a gente teria aula dupla e na quinta. Seriam 4 aulas para falar de persas, atividades do livro e tudo mais. Mas a gente tem que usar o tempo que temos, né? Então, tem que fazer assim mesmo. Então, ó, resumindo, os persas são povos que construíram impérios, não foram os únicos, teve mais gente que criou império. Eles construíram aí a primeira forma de moeda, né, que seria usada em todos os lugares do império, criaram uma religião totalmente diferente daquele contexto, né, zoroatrismo. Eles construíram uma rede de estradas que era novidade até então, porque antes era tudo por mar ou por rio, e eles tiveram a ideia de criar estradas, tá? O que mais? Algumas curiosidades sobre a dinastia, ok? Para vocês conhecerem um pouquinho aí sobre esses principais reis. Mas, ó, não foram só esses quatro. Tiveram outros ao longo da história dos persas, que eles viveram durante muito tempo. Eu não vou lembrar agora exatamente quantos anos que durou o Império Persa. Beleza? Quando nós voltarmos em Grécia Antiga, não sei se vai ser semana que vem ou na outra que eu vou estudar com vocês, aí nós vamos falar da guerra com os persas de novo. Tá? Tudo bem até então?